Vamos lá, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses e deixem aberta no 2º capítulo de Filipenses. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eu te louvo por estarmos aqui nessa noite. Te louvo pelo privilégio que a gente tem, Senhor, de compartilhar a Tua palavra. A gente pode estar aqui, Senhor, juntos, ouvindo da Tua santa palavra e aprendendo com aquilo que o Senhor nos deixou como herança, como fundamento, como direção, como esperança para as nossas vidas. Que a Tua palavra mais uma vez venha falar ao nosso coração, edificar-nos para a glória do Teu santo nome, Senhor Jesus, eu oro. Amém. Alguém, por favor, me traga um copo com água. Amém? Apenas recapitulando, então, para você não ficar muito boiando hoje, são 5 pontos em específico que eu quero apenas relembrá-los a respeito da semana passada. Ok? Relembrando, então, todo o capítulo 1, a primeira coisa que a gente viu foi a convicção de Paulo de que Deus irá completar a obra que ele iniciou na vida de cada um de nós. Amém? Certo? Paulo tinha convicção plena disso, de que a obra que ele iniciou na vida de cada um de vocês, ele irá completar. Amém? Então, a obra que ele vai iniciar, que ele inicia, ele começa. Amém? Não tem esse negócio de deixar pela metade. O nosso Deus não é o tipo de Deus que começa uma obra e deixa pela metade. Aquilo que ele começou na sua vida, ele irá completar. Amém? Essa é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Amém? A segunda coisa, que para Paulo, tudo que ocorria em sua vida deveria cooperar para o Evangelho. Então, Paulo não enxergava tragédia em nada. Tudo para ele, de alguma forma, cooperava para o Evangelho. Amém? Naufrágio, apanhar, ir para a cadeia, ficar doente, levar uma picada de uma cobra, estar ilhado, sem ter para onde ir. Para ele, de alguma forma, aquilo cooperava para o Evangelho. Ele fazia disso uma cooperação do Evangelho. A terceira coisa é que para Paulo, morrer era lucro. Amém? E viver era o Evangelho. Então, para Paulo, morrer era lucro, e a vida no que concerne a estar vivo, viver no dia a dia aí, era o Evangelho. Tudo era o Evangelho. A vida dele estava sempre direcionada nesse aspecto. E a quarta coisa, que para Paulo morrer era partir para estar com Cristo. Paulo em nenhum momento pensava que morrer era ficar tirando um soninho num caixão até Jesus voltar e ele se levantar de lá. Para Paulo era simples. Morria, o corpo ficava no cemitério e o espírito subia para estar com Cristo até a segunda vinda. Amém? Para Paulo era isso. Isso automaticamente refuta toda a teoria do sono da alma. A alma não dorme. Quem dorme é corpo. Corpo precisa dormir. Alma não dorme. Amém? Quinta e última coisa, que para Paulo, a nós foi dado 2 privilégios, que é o de crer e o de sofrer em Cristo. Amém? Então, não somente nós recebemos da parte de Deus o privilégio de crer em Cristo, mas também recebemos da parte de Deus o privilégio de sofrer por Ele. Amém? Coisa que tem sido esquecido nos púlpitos das igrejas hoje. Se fala de ser abençoado por Ele e mal se fala a respeito de sofrer por Cristo. Amém? E que, portanto, não existe no Evangelho nenhuma incompatibilidade entre fé e sofrimento. As duas coisas são privilégios. Amém? É uma incompatibilidade para quem não crê, para quem está do lado de fora, para quem olha para o sofrimento e não consegue ver fé, graça e sofrimento caminhando juntos. Mas no Evangelho não é assim. O Evangelho entende que as duas coisas caminham juntas e as duas coisas são um privilégio na vida daquele que crê. Amém? Amém? Certo? Então, entrando agora no capítulo 2 de Filipenses, vamos lá, o versículo 1 e o versículo 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então, o que Paulo sonhava como igreja é isso aqui. Quando Paulo olha para a igreja, o que ele sonha está aqui. E dentro disso, como que você pode cooperar para essa visão, esse sonho que Paulo tinha de igreja? Quando Paulo sonha com uma igreja, ele sonha isso.
Aí entra a nossa parte, como que eu e você podemos cooperar para esse sonho que Paulo tinha a respeito do que é ser igreja? Para mim e para você. Cada um de nós aqui temos um papel importante nesse aspecto. Paulo sonha e eu e você vamos cooperar de que forma? Então está lá, no versículos 3 e 4, diz assim, como que eu e você podemos cooperar? Começa. Nada façam por ambição ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então há três coisas aqui, que eu e você podemos fazer como igreja, cada um na sua individualidade, buscando aquilo que pertence ao todo. Amém? A saúde do todo, a saúde do corpo. Amém? Quando a gente fala assim, por exemplo, quando as pessoas falam, por exemplo, a respeito de eliminar a religião da face da terra, é mais ou menos como você, por exemplo, querer eliminar o câncer matando todas as pessoas que têm câncer. Como é que você elimina o câncer? Mata todo mundo que tem câncer. Como que você elimina a AIDS? Mata todo mundo que tem AIDS. Você fala, mas Pipe, isso não tem sentido. Não é porque existe uma coisa ruim que você tem que matar o organismo todo de uma pessoa. Você tem que lutar para que tenha vida. A igreja é um organismo. A igreja é vida. A igreja são pessoas. Você não destrói uma coisa porque existem partes podres desse todo. Que tem parte podre? Tem. A gente sabe disso. Cada um de nós faz parte dessa partezinha podre também da igreja, que é santa. Amém? A igreja é santa, mas cada um de nós tem a consciência de que cada um de nós é um pedacinho desse câncer também que consome a igreja. Porque muitas vezes a gente não vive uma vida de santificação que deveria viver. Certo? Mas eu não vou matar a igreja por causa dessas coisinhas na minha vida. Então tem coisa ruim na igreja? Tem. Esses dias eu vi um debate lá do dono da Ateia contra o Silas Malafaia e mais uns caras lá. Né? E os argumentos desses caras da Ateia aí são, olha, são muito legais, para não dizer uma outra coisa, sabe? E uma das coisas que ele falava era a respeito disso, né? Você aponta os problemas que existem em algumas denominações e você coloca todo mundo dentro do mesmo pacote. Ou seja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, a Igreja Menonita, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Deus é Amor, a Igreja Brasil para Cristo, a Igreja Quadrangular e tantas outras comunidades que existem na face da terra, não tem nada a ver com aquilo que a Universal prega. Mas eles não, eles só conseguem enxergar tudo isso daqui dentro disso daqui. E mesmo assim, dentro disso daqui, eu conheço muita gente que faz parte disso daqui, que é gente de Deus, que ama a Deus, que busca a Deus. Então tem coisa ruim aqui? Tem, mas tem muita coisa boa também. Amém? Então assim, se pensa assim, vamos eliminar tudo. Mas então, olhando para a nossa parte, mesmo que a gente não coopere para que a visão do mundo talvez mude um pouco, que a gente talvez coopere um pouquinho para que a visão seja um pouco distorcida por meio das nossas atitudes, Paulo ele dá então três coisas aqui que eu e você podemos cooperar para que a visão da igreja seja essa. Como é que a igreja tem que caminhar? Como que cada um de vocês, como indivíduos, deve caminhar para que a igreja seja esse sonho? Primeira coisa, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Então Paulo fala assim, olha, quando você pensar em questões do reino, não faça por ambição egoísta, não faça por vaidade, faça por outra razão, mas menos essa. Não faça, não busque isso como razão. Segunda coisa, humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Olha só, quando você tem um corpo de pessoas que consideram o outro superior e você se coloca sempre debaixo, a igreja passa a ter outra visão, porque é uma igreja composta de pessoas que servem uns aos outros. E contra isso não existe lei, contra isso não existe o que ser dito, contra isso não existe falso testemunho, porque nós somos uma igreja composta de pessoas que humildemente consideram o outro superior. E parem para pensar que a palavra que precede a tudo isso é humildemente. Não é complexo de inferioridade. Entendeu? Não é eu me acho inferior às pessoas. É humildemente eu considero os outros superiores. A humildade na minha vida me leva a considerar os outros superiores. É diferente. É a humildade que rege. E não a visão distorcida de que eu não sou nada. Eu sou alguém, sei lá,
que não tem valor algum. Não é isso. Mas é simples constatação de que eu me humilho a uma posição inferior para considerar os outros superiores. E isso é visto como uma bênção para Paulo. E é assim que a igreja deve caminhar. A terceira coisa é que cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém? Então, essas três coisas devem reger a minha e a tua vida como igreja. Para que a igreja tenha saúde, para que a igreja tenha vida, para que a igreja chegue ao sonho de Deus. Amém? De onde podemos tirar tal exemplo? Quando a gente está falando disso, a gente está falando mas isso daí parece que não é muito de acordo com a realidade. Agora, da onde que eu e você podemos tirar tal exemplo? Quem poderia nos dar um exemplo de algo prático nesse quesito? Então, Paulo continua a partir do versículo 5, dizendo, só um pouquinho. Calma, gente, se controle aí. A partir do versículo 5 diz assim, aonde está o exemplo? Paulo continua. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então a gente vê muitas vezes assim a desculpa assim, mas Jesus era Deus. Mas Paulo não faz essa conotação. Paulo não faz essa diferenciação. Paulo coloca Jesus do lado e fala assim, olha, seja a tua atitude a mesma de Jesus. Independente se ele é Deus ou não. Quer dizer, o não vamos tirar da questão, que independente de se ele é Deus, Senhor, Santo, jamais houve um sinal de pecaminosidade no seu caráter, na sua conduta e na sua vida. Independente disso, Paulo olha para ele e fala assim, olha, eu e você temos que olhar para ele e a nossa atitude tem que ser a mesma dele. E Paulo continua, que embora sendo Deus, olha só, Paulo não faz separação. Fala, ele é Deus, amém, mas ainda assim eu e você temos que olhar para ele. Ele é Deus? Mas ainda assim eu e você temos que olhar para ele. Por quê? Por que nós não temos que colocar essa diferenciação? Mas ele era Deus. Não importa, porque Paulo continua assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Então Jesus em nenhum momento nas suas atitudes, nas suas ações enquanto humano, de alguma forma fez uso de sua divindade como Deus, que era. Amém? Então enquanto humano, Paulo está falando, olha, ele era Deus, mas olha o que ele fez, ainda sendo Deus. Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E tendo encontrado em forma humana, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Então ele se esvazia, mesmo sendo em forma de Deus, sendo igual a Deus, ele vai lá e busca, e se humilha, e vai descendo, descendo, descendo. Então às vezes a gente pensa assim, né? Puxa vida, pedir perdão, por exemplo, para uma pessoa é muita humilhação. Pedir perdão para a esposa, pedir perdão para o marido, pedir perdão para um amigo, pedir perdão para uma amiga, pedir perdão para o irmão, pedir perdão para uma irmã, para o pai, para a mãe, para Deus, às vezes para si mesmo. Tem hora que a gente tem que perdoar a nós mesmos, não é? Olha, Pipe, olhar no espelho e falar, me perdoe, e se perdoar. Amém? Porque tem muita gente que consegue perdoar os outros de maneira fácil, mas quando se trata de perdoar a si mesmo, o julgo é diferente. A gente não consegue. Eu fui um cara que durante muitos anos da minha vida eu tinha uma facilidade de perdoar os outros, mas uma extrema dificuldade de perdoar a mim mesmo, quando cometia erros. Continuando, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, a humildade te exalta. A humildade. Eu já contei várias vezes aqui, mas vou falar de novo.
eu estudei um seminário onde o nosso diretor, ele cuidava das coisas com vara curta. O cara era sangue no zóio, tipo Capitão Nascimento, assim. O cara era sangue no zóio. E a minha turma começou com mais de 20 pessoas e quem terminou o curso acabou sendo 6 pessoas que terminou, numa turma de 23 pessoas. A grande maioria foi expulsa e alguns foram desistindo no caminho. Certo? Agora, a principal razão pela qual pessoas eram expulsas eram simplesmente o fato de que em qualquer momento questionar qualquer tipo de ordenança que ele dava. Qualquer coisa que você ousasse se colocar contrário àquilo que ele tinha falado, qualquer atitude tua, você era expulso do seminário na hora. Você era obrigado a pegar suas coisas e ir embora. E eu vi muito isso acontecendo. Muita gente sendo expulsa do seminário. Então, assim, eu bati na trave várias vezes. Várias vezes eu senti vontade de jogar uma cadeira nele, pregar a palavra na orelha dele, e várias coisas. Muitas vezes eu tive vontade. Porque ele era um cara ríspido, era um cara que não tinha papas na língua mesmo. Havia momentos em que ele estava na mesa ali, ele ficava brincando com a gente, contando piadas. No outro dia ele sentava na mesa, ai de quem contasse uma piada. Então era um cara assim, que você não sabia como agir com ele. Você tinha que pisar em ovos. Você tinha literalmente que pisar em ovos com ele. Né? E um dia eu estava numa situação lá, que a gente ia, acho que nas quartas-feiras, jogar vôlei. E a gente estava jogando vôlei lá, os seminaristas, e apareceu uma pessoa que eu conhecia lá e me chamou para eu conversar. E eu falei assim, entra alguém no meu lugar aí, e que eu já volto. E fui conversar com a pessoa. E ele deu um grito assim, na frente de todo mundo. Eu falei assim, Volmir. Aí já me ofendeu logo de cara, né? Tudo, menos Volmir, mas tudo bem, já pegou pesado. Falou, Volmir, volta aqui já. Mas gritando isso, né? E eu, na hora, eu respirei fundo, falei assim, é agora. É agora que eu racho esse cara no meio. Fechei minha boquinha, entrei na quadra, voltei a jogar, quietinho. Às vezes a gente coloca as coisas a perder, né, por causa do nosso orgulho, né? Lá no meu condomínio, lá, no condomínio onde eu moro, tem placa em tudo que é lugar, assim, proibido fumar dentro do condomínio. Você só pode fumar do portão para fora. Só dentro do teu apartamento ou do portão para fora. Nem na janela você não pode fumar. É uma regra. E eu estava na frente da piscina esses dias, passando assim, e tinha 3 caras fumando, dentro da piscina, assim, fumando assim, né? Na hora eu olhei para aquilo assim, pensei, cara, vou meter a boca nesse espiar. Mas daí eu lembrei de uma coisa, quer saber de uma coisa? Eu não sou o Messias, não vim para salvar o mundo, daí eu deixei quieto isso. Mas eu deixei quieto isso com o meu coração assim, com aquele desejo de justiça, sabe? Então muitas vezes humildade é isso, é você pegar e deixar quieto. Sabe? Deixa quieto. Eu vejo coisas no Facebook o tempo todo assim, eu leio, aquilo atravessa assim, sabe? Eu fico, ai, que vontade de quebrar o pau. Aí, deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Às vezes a gente dá muita importância para coisas que, sabe, é uma importância momentânea, que as pessoas não dão tão importância assim. As pessoas não dão tanta importância assim. Basta você ver no YouTube quantas questões de filosofia e teologia, você vai lá e coloca lá um vídeo de teologia e você vê quantas visualizações tem daquele vídeo. Daí você coloca lá o pintinho e o pio e veja quantas visualizações tem daquela desgraça. É verdade. Às vezes a gente gasta um tempo precioso pensando que as pessoas estão preocupadas com questões que têm sentido e razão, e as pessoas estão nem aí para isso. E a gente vai lá, a gente se desgasta, a gente briga, a gente perde amigo, a gente é expulso do Facebook das pessoas, as pessoas bloqueiam você, te xingam, sabe? E às vezes assim, é 30, 40 pessoas que estão preocupadas com isso, o resto do mundo está nem aí. Agora posta uma abobrinha para você ver no teu Facebook. No outro dia tem 100 amigos te adicionando. Sabe? Então eu tenho aprendido assim, que tem certas coisas que a gente tem que começar a ficar quieto. Sabe? Quer saber uma coisa?
Vamos utilizar o princípio de Jesus. A minha principal meta é pregar o evangelho. Vamos lá, vamos pregar o evangelho. Entendeu? Te serve? Não, não te serve, beleza, então vamos lá. A minha responsabilidade e a tua responsabilidade é pregar o evangelho. Não estou dizendo que você não deve debater, não deve discutir, mas a gente tem que começar a fazer nossas escolhas quanto a isso. Porque, olha, eu já me enfiei em cada furada, e depois que você está lá, você fica, puxa vida, por que eu entrei nessa? O problema é que eu sou aquele tipo de cara que eu não gosto de entrar em briga, mas depois que eu entro, aí não saio mais. Vocês já perceberam isso, né? Olha, eu sou capaz de apostatar na fé, mas não desisto do troço ali, né? Aprendi isso desde o tempo de Orkut. Então é isso. Jesus, ele se coloca como o menor. Sendo Deus, ele podia fazer o que bem entendia, podia usar do seu poder para trazer glória para si, mas ele se humilha. Ele se humilha, ele vai se colocando pequeno. E eu percebi assim que houve muitos debates assim que eu estava, assim, sabe, já estava explodindo de raiva, já estava na carne mais, e o negócio já estava na carne, e eu parei e falei assim, Deus, para aí. Peraí, resolva essa questão. Por favor, eu não quero mais resolver isso na carne, preciso resolver isso no espírito. Então, por favor. E às vezes as próprias coisas se resolviam por um simples ato de você pegar e baixar a bola. Chega. Não vamos resolver assim. E aí você se humilha. Amém? Às vezes a gente, quando eu brigo com a Cátia, por exemplo, que é difícil brigar, mas quando acontece a gente ter uma briga, uma discussão, às vezes o simples ato de você chegar assim, a pessoa está ali querendo, né, te jogar lá do quarto andar ali. A minha onça está lá, brava. Aí eu chego lá e eu falo, amor, eu errei. E você se humilha. Às vezes o simples ato de você se humilhar, você reconhecer o seu erro, acabou o problema. Acabou o problema. E às vezes a gente quer estar certo, quer discutir, fica horas, né? E depois que você briga horas, que você resolve, você pensa assim, por que eu perdi tanto tempo gritando, berrando, discutindo, batendo, espancando, jogando na parede? Para que tudo isso, né? Então, de onde a gente tira o exemplo, a gente tira dele. Amém? É dele. Ele me dá o exemplo. Então, assim, o meu olhar jamais deve ser no horizonte, mas deve ser na vertical. Ou melhor, aqui do lado. Jesus está aqui. Ele é esse exemplo de Deus que se fez pequeno. Então, eu olho para ele e eu o imito nisso. Porque se a gente começar a olhar em volta, mas aquele fulano ali não faz isso. Aquele fulano ali não faz isso. Mas daí vai ser difícil. Então você olhe para Jesus e eu e você busquemos isso nele. Amém? Como a vontade de Deus se manifesta em nós, Paulo ele continua a partir do versículo 12 dizendo assim, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Amém? Salvação se coloca em ação. Ponha em ação a salvação de vocês. Amém? Amém? Ponham em ação. Eu estou salvo, se eu estou salvo, então essa salvação tem que se transformar em ação. De que forma? Como? De vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Tem hora que Paulo deixa a gente meio que caduco. Porque uma hora ele fala assim, ponha em ação a salvação que está em vocês, porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto efetuar. Puxa, mas não é eu que tenho que colocar o negócio em ação? Aí daqui a pouco Paulo fala assim, olha, mas é Deus quem coloca em vocês tanto o querer quanto o efetuar. Mas não é eu que tenho? É. Mas quando você quer, é Deus quem colocou em você o querer. É doido, não é? Pô, Deus, mas peraí. É eu ou é você? Não. É eu que coloco em você o querer. Mas você tem que fazer. Mas não é você? É eu. Mas você tem que querer. Mas se é eu que quero, então não é você, sou eu. Não. Se você quer, porque eu que coloquei em você o querer. Você está querendo deixar a gente... Eu louco, é isso aí mesmo. É para você ficar meio piradinho mesmo. Não é para você entender. Tem coisa que não é para você entender mesmo. É isso aí. Mas eu quero entender. Lá no céu, quem sabe. Mas aqui não vai. E é isso.
É Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o efetuar. E até o fazer depende dele. Quando eu faço alguma coisa, eu não posso dizer, Deus, olha como eu sou fiel e eu fiz assim com o meu ministério, desempenhei meu ministério. Deus fala assim, não, você não fez nada. Para começar, para querer algum ministério, fui eu que coloquei em você. E para fazer o teu ministério ser um ministério efetuante, fui eu que coloquei em você o efetuar. Amém? Então tudo é dele, tudo é glória dele. Amém? Se eu me torno um bom apologista, é porque ele me deu o querer para ser um apologista e me deu a ferramenta necessária para efetuar esse ministério. Se você foi chamado para ser um missionário, ele te deu o desejo de ser um missionário e te deu a ferramenta para ser um missionário. Se ele te chamou para tocar no ministério do louvor e ser um músico, ele te deu o querer para ser um músico. Eu duvido que você foi um músico assim, eu odeio música, mas eu vou tocar música. Duvido. Todos vocês quiseram porque ele colocou em vocês o querer e colocou em vocês o efetuar. Amém? Por isso, estudem. Porque se você não estuda, não ouve música, não gosta daquilo, é o maior sinal de que você não tem nada a ver com aquilo. Amém? Entendeu? Pipe, eu odeio música, mas eu quero cantar no louvor. Não vai, aqui não. Pipe, eu não gosto do microfone, mas eu quero ser pregador. Aqui não. Talvez em outro lugar, mas não aqui. Eu quero ser missionário, mas eu odeio as pessoas. Eu quero que as pessoas vão tudo para o inferno, mas eu quero ser missionário. Aqui não. Eu quero ser intercessor, mas eu odeio orar. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Ou não tem? Um cara lá em São Paulo, na escola do ano passado, me colocou essa questão assim, e achou um absurdo a minha resposta. Porque ele falou assim, Pipe, lá na tua igreja uma irmã chega lá e pede uma oportunidade. Tipo a Karen. Karen, cadê você? Karen, cadê a Karen? Não está aí? A Karen do Gil. Cadê a Karen do Gil? Está lá fora. Que legal quando a gente cita o nome da pessoa e a pessoa não está aqui dentro, né? E não corta no Metalcast isso, deixa lá. Então a pessoa pede uma oportunidade lá para você. Falei assim, na Gólgota isso, né? Imagina uma oportunidade, o playbackinho ali tocando lá, a irmã se Flavinha e você aqui cantando, né? Aí pede uma oportunidade. Eu falei, tá, o que tem? Mas a pessoa não sabe cantar. Eu falei assim, eu já comecei a achar estranho. Eu falei, não sabe cantar? Não. Você daria oportunidade para essa pessoa cantar na Gólgota? Eu falei, não. Mas por que essa pessoa quer cantar para Jesus? Eu falei assim, se ela quer cantar para Jesus, ela que vai fazer aula de canto, então aprender a cantar. Não, mas se você não acha que isso é muito carnal, eu falei, não, é totalmente espiritual, porque eu creio que o chamado da pessoa para cantar é o dom que Deus dá para ela cantar. Se a pessoa não tem dom de cantar, ela não tem chamado para cantar. Tem chamado para bater palma e olha lá. Porque tem gente que nem ministério para bater palma tem, porque quando bate palma atrapalha a igreja inteira. Eu tinha um amigo na igreja presbiteriana que o nome dele era Marcão. O Marcão, quando batia palma, gente, ele conseguia desafinar a igreja inteira batendo palmas. Ele conseguia fazer o guitarrista sair do tempo, o baterista, porque ele batia que nem um louco, assim, alto, assim. Era horrível. Era horrível. Então, assim, se você tem um ministério para bater palma, eu acredito que você vai ter ritmo para bater palma. Agora, se você não tem, gente, por favor, ministério estátua. No culto. Sabe? No culto. Amém? Mas já teve gente aqui no louvor, o pessoal do louvor é testemunha assim, sabe? Que o pessoal ia cantar aqui, o cara cantava tão alto aqui, desafinado, que o ministro do louvor se perdia, não conseguia cantar, de tão alto e desafinado que o cara cantava. Sério? Repreendo em nome de Jesus. Não é esse aí. Certo? Então é Deus quem efetua, então Deus é esse que opera. Então ele começa a obra e ele termina a obra. Amém? Ele coloca o querer no teu coração e junto com o querer, ele coloca o efetuar no teu coração. Amém? Tudo nasce dele e tudo termina nele e permanece para sempre nele. Daí Paulo continua dizendo assim, a partir do versículo 14. Ele fala assim, façam tudo sem queixas nem discussões. Isso aqui é um desafio. Isso aqui é um desafio.
Façam tudo sem queixas nem discussões. Sem queixa. Diz que os Sheishonoye funciona mais ou menos assim. Falei Sheishonoye. Shei o quê? Ah, Seishonoye. Desculpa. Eu estou ouvindo muita Xuxa, por isso que fica Sheishonoye. Tá. O Seishonoye, é que essas coisas do capeta eu não sei falar direito. Daí quando... Mas perto da minha casa, quando eu era criança, tinha um templo da Seishonoye. Uns japinhos, assim, os caras. Aí, às vezes eu brincava ali no terreno, né, quando eu era criança, assim, e eles volta e meio queriam ensinar a gente algumas coisas, né? E eles falavam isso, que, por exemplo, se você deu uma dedada na quina da cama quando acordou de manhã, assim, você tinha que agradecer. Você tinha assim, obrigado pela dedada na quina. Mas não havia reclamação. Tudo era graças... Em tudo você dava graças. Tudo que acontecia de ruim você dava graças. Senão, a filosofia era essa, é verdade. Mas isso é interessante, não é? É boa ou não é essa filosofia? A filosofia é boa. É interessante isso. Isso é uma verdade. Aqui na Gólgota é assim, né? A gente dá uma dedada e a gente fala, glórias a Deus, né? Fala, né? Então, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Então, olha só, queixas e discussões são antônimas de pureza e irrepreensibilidade. Amém? Se eu quero ser uma pessoa irrepreensível e uma pessoa pura, não pode ocupar a minha vida esse negócio de queixa e discussões. E como o crente gosta de se queixar das coisas, né? Como o crente gosta de se queixar das coisas. Eu acho que o brasileiro gosta de se queixar das coisas. É verdade, acho que isso é meio cultural do Brasil, assim, né? Não sei dos outros países porque eu não morei lá, mas acho que é meio cultural esse negócio de se queixar das coisas. O brasileiro tem essa mania de se queixar das coisas. Alguém uma vez contou uma história que é interessante, né? Pobre não tem tudo. Quando vem enchente, não tem nada, desculpa. Quando vem enchente, ele fala que perdeu tudo. Ué, mas não tinha nada, perdeu o quê, caramba? É mais ou menos assim, né? Pode ver, eu com 40 anos, vocês ficam me chamando de velho. Quando o cara morre com 60 anos, vocês falam que o cara morreu novo. Eu não entendo vocês. Com 40 anos é velho, morre com 60 é novo, como é que é? Inverte o negócio? É tipo aquele filme do Brad Pitt lá, que você vai envelhecendo, vai ficando mais novinho cada vez. Então, crente gosta disso. E, gente, nós temos que trabalhar isso em nossas vidas, porque queixa e discussão, então, são antônimas de um coração puro. Quer ver o meu coração e o teu coração serem corações que não são puros? É quando a gente deixa o nosso coração ser dominado pela queixa e pela discussão. É quando a gente vem na igreja, a gente não enxerga nada de bom, a gente só enxerga o que é ruim. Não é? Não há nada de bom na igreja. A igreja só tem coisa ruim, não tem coisa boa. Versículo 17 e 18, estou quase terminando, gente. Mais meia hora. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo os exorta a serem alegres no serviço ao Evangelho. Amém? Tudo no Evangelho tem que ser assim. Muitas vezes eu subi aqui para ministrar, ou vim aqui nesse púlpito, ou fui dar aconselhamento, ou fui fazer visita com vontade de não fazê-lo. Não queria. Falei, Deus, eu quero ficar em casa. Não quero lidar com gente. Não quero. Teve culto que eu chegava aqui que eu estava horrível. Estava horrível. Aí eu terminava de pregar, a pregação para mim tinha sido um desastre. Aí terminava de pregar, vinha aquela pessoa a mais mala da igreja. Deixa eu ver se ela está presente aqui. Não, pior que não está aqui, é o Eduardo que voltou agora, né?
mais mala na igreja, assim, eu terminei de orar assim pela igreja, estava plantado na minha frente, assim, eu juro que eu orei assim, Deus, por quê? Por que você me odeia tanto? O que eu te fiz de tão mal assim? Sério? Sério que eu cheguei até a chorar internamente. Por dentro, assim, eu chorei, falei, que sacanagem. Mas tudo bem, lá vai eu conversar com a mala. Ô mala, não é mulher, era um homem. Ô mala. Então a gente tem que ser alegre. Aí Paulo vem e fala assim, você tem que abrir um sorrisão. E tem que ser feliz. Porque assim, estou lá na cadeia, estou preso, mas estou feliz. Se alegre na minha alegria. O barco está afundando, seja feliz. Se alegre na minha alegria. O Paulo está forçando a barra, eu acho, aqui. Mas ele está falando isso. Ele não negocia. Se alegrem. Se alegrem. Não aceitem a tristeza como fator dominante sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Não aceitem. Nós temos que ser o povo mais feliz sobre a face da terra. Apesar de que quem quer ser feliz não busca o cristianismo como religião. Que é lenha. É lenha sobre lenha. Mas Paulo fala que em meio a toda essa lenha, eu e você temos que ser felizes. Amém? Amém? Tem crente que é terrivelmente feliz. A felicidade do cara nos incomoda, nos inquieta. Tem umas canções de louvor que são terrivelmente felizes. Sério, eu vou em algumas igrejas de vez em quando, assim, e eles tocam umas músicas de júbilo, assim, que eu não consigo ficar feliz. Tem uma música, acho que é do David Keelan, que é ela, correndo, correndo, correndo. Eu fui pregar num retiro, e tinha, eu acho que mais ou menos uns 50, 60 jovens, e a hora que tocava essa música, todo mundo ficava correndo, assim, correndo, correndo. Aí o pastor também correndo, e a mulher do pastor correndo, e eu e a Cátia assim, né? Aí vinha um infeliz e pegava pela mão, e eu ia, correndo. Dava 10 passinhos assim, eu saía, né? Aí já vinha outro e me pegava e eu ia, correndo, correndo. Mas uma alegria no coração, e eu ficava, que alegria desgranhenta essa. Então, tem umas alegrias assim que não é dessa alegria propriamente que eu estou falando. Ok? Não é essa alegria necessariamente. Tá certo? Essa aqui, enquanto eu estiver vivo, não tocará na Gólgota. Eu vou lá e desligo a geral se tocarem lá. Versículo 19 a 21. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. O exemplo de Timóteo está aqui. Timóteo não buscava os seus interesses, buscava os interesses do reino. Buscava os interesses do reino. Quando a gente avalia a nossa vida, o que rege? Como é que é esse negócio na nossa vida? O que rege? É somente os nossos interesses? Somente eles que estão em questão? Os interesses do reino não importa? Olha, a gente precisa de, por exemplo, gente para ajudar no Metalcast. Levanta a mão aí, David. Olha lá, Metalcast é aquilo que o David faz lá. O David grava todas as pregações, né, e depois coloca lá no Metalcast para que as pessoas do mundo todo, ou você mesmo, possa assistir novamente, né, ouvir novamente, ou coisa desse tipo. Tá certo? Então, assim, praticamente não tem ninguém para ajudar o David nisso. E o David me ensinou essa semana como é que é o funcionamento, é uma coisa muito simples. Nesse caso, é pegar o computador, abrir o programa e pum, REC, gravar. Pronto. Depois vai lá, salva o negócio, acabou. Esse é o grande trabalho. Data show, é o Fábio. O Fábio, quando fica doente aqui, lascou. Tem que sair correndo para todo que é lado para tentar arrumar alguma pessoa para ficar no lugar dele. Então é isso, sabe? Procure. Cadê a Jo? A Jo está aí? Não? Tá. Procure eu, então, que seja. Procure eu, falei assim, Pipe, eu quero servir em um ministério aí. Qual ministério que tem aí que a gente que precisa de gente? Falei assim, olha, tem aquele ministério, mas eu não sei, mas aprende. Aprende. Não louvor, no caso, se você é desafinado. Não é isso que eu estou falando, tá? É outra coisa ali, que não precisa usar a voz, não precisa bater palma, é só apertar botão. Beleza? Agora, só se você for muito descoordenado, que nem botão não serve para apertar. Certo? E para finalizar,
Paulo ainda fala de Epafrodito. Então ele fala de Timóteo e depois ele encerra falando de Epafrodito. Olha o que ele fala lá no versículo 25 a 30. Só que eu vou condensar esses versículos da seguinte maneira. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Como falta no reino gente que está se arriscando, gente que precisa dar a vida por causa do reino. Parar de se preocupar apenas com o seu comodismo, praia, sombra e água fresca. O reino precisa de gente que esteja aqui 3 horas da tarde no domingo. Sol do réu. Eu vou estar aqui 3 horas da tarde. No tempo da Zadok, lá em São Paulo, o culto lá começava às 5 horas da tarde. Tinha gente que tinha que sair de casa 2 horas da tarde, porque até chegar na igreja era 3 horas de ônibus. Morava 3 horas da igreja. Tinha que sair de ônibus 2 horas da tarde para estar 3 horas na igreja. Aliás, tinha que chegar antes. Às vezes tinha que sair meio-dia de casa para chegar antes, para limpar a igreja, colocar a cadeira no lugar, arrumar os envelopes, sério, fazer uma produção metal, né? Porque não podia também que nem sair no trem lá todo vestido, né? Porque às vezes apanhava dos carecas do subúrbio lá no trem, lá, então tinha que tomar cuidado. Mas era isso, sabe? Pagar o preço. Pagar o preço. Vamos lá. Pagar o preço. Amém? Então não se esqueçam. Não se esqueça do que Paulo está dizendo para mim e para você. E a principal mensagem de Paulo aqui, que eu quero que você saia daqui dessa noite com isso guardado no seu coração. Pense no outro. Viva também para o outro. Viva também para o outro. Ame também o outro. Amém? Feche seus olhos. Eu quero que você pense agora um pouquinho a respeito do que você tem feito na sua vida durante toda a semana. O quanto do que você tem feito durante a semana tem sido para você e o quanto tem sido em prol do Evangelho, em prol do próximo, do outro. E gostaria que você nesse momento agora colocasse sua vida diante de Deus e dissesse para Deus: Senhor, usa a minha vida. Torna-me um Timóteo na minha geração, Senhor. Torne-me um homem ou uma mulher, Senhor, que esteja realmente disposto a dar a própria vida por causa do Teu reino. Realmente coloque em minha vida, Senhor Jesus, tanto o querer e me concede também a graça de efetuar o Teu chamado na minha vida, Senhor. Senhor Jesus, eu quero Te louvar por essa noite, pela Tua palavra. Essa carta já tem sido lida, Senhor, durante todos esses séculos. Tem servido de desafio a viver uma vida de humildade, de serviço, de não olhar somente para nós mesmos, mas olhar para aqueles que estão à nossa volta, Senhor, para as necessidades do outro, e não somente as nossas necessidades. Deus nos ajude, Senhor, nessa tarefa, Senhor, a ser essa igreja dos Teus sonhos, essa igreja que Paulo sonhou, Senhor, essa igreja que vive em amor, em unidade, Senhor, de uns para com os outros, Senhor, essa igreja que cuida um do outro, essa igreja, Senhor, que considera o outro superior,
humildemente considera o outro superior. Não se preocupa em estar, Senhor Jesus, acima, mas estar sempre, Senhor Jesus, vivendo uma vida de servo pequeno, Senhor. Nos ajude, Senhor Jesus, a não ser pessoas reclamonas, pessoas que ficam procurando defeitos e ficam procurando coisas erradas, principalmente comentando da vida dos outros. Nos ajude nisso, Senhor, a dominarmos nossas línguas, Senhor, e nosso pensamento nesse quesito. Nos ajude, Senhor, nos ajude. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Um recado aqui. Já foi dado esse recado aqui, mas vou repetir. Reunião do Ministério de Teatro após o culto. Ok? Fique em pé. Pegue o seu irmão que está ao seu lado e ore com ele. Ore pela semana dele em nome de Jesus.